Have you ever come to the place in life where Christ meant more to you than all the arguing you could do about your church? Você já chegou ao ponto na vida em que Cristo significa mais para você do que toda a argumentação que você poderia fazer acerca da sua igreja? Has Christ meant more to you than all the world? I don't mean from an emotion or a mental workup. I mean from the depths of your heart that something's settled in there. Something's taken place that you don't know how it come, but you're hid away and your whole motive is to serve Jesus Christ. Cristo tem significado mais para você do que todo o mundo? Não quero dizer de uma emoção ou uma concepção mental. Quero dizer do fundo do seu coração. Que algo está resolvido aí dentro, que algo aconteceu, que você não sabe como veio, mas que você está escondido e todo o seu motivo é servir a Jesus Cristo. Have you entered that place, my dear brother? Have you come into that place where you don't care what anyone says, not to go out and act smart, but the little love of God is so anchored into you that you can't see nothing else. Your whole motive is to do the will of God. Love for everybody flowing free from their work. What a place to live. Você já entrou nesse lugar, meu querido irmão? Já entrou nesse lugar onde você não se importa com o que alguém diga, não para sair e se fazer de sabido, mas até que o amor de Deus esteja tão ancorado em você, que você não consegue ver nada mais. Todo o seu motivo é fazer a vontade de Deus, amor por todos, fluindo livremente de toda parte. Que lugar para se viver! That's the hidden place. That's the place where we got to come to, my brethren. That's the place where God reveals His secret things. That's the place where God does a placing and the calling. Esse é o lugar escondido. Esse é o lugar a que temos de chegar, meus irmãos. Esse é o lugar onde Deus revela suas coisas secretas. Esse é o lugar onde Deus faz a colocação e o chamamento. Deus é a fonte de toda graça e poder. E toda a sabedoria divina está em Deus. Portanto, sabendo disto, Ele é o único Criador que existe. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Satanás não pode criar de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado. Porém, Deus é o único Criador. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender as coisas de Deus. Que Ele possa nos ajudar em todos os instantes da nossa vida. Agora, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O diabo não podia criar como até hoje não pode. Mas ele procura deformar aquilo que Deus criou. O inimigo. Então ele tenta deformar as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Nós encontramos isto, às vezes você vê uma árvore torta porque algum galho pesado caiu quando ela ainda era tenra e a entortou. Nas lavouras de milho ou qualquer outra lavoura, alguma coisa que cai sobre aquele caule ainda tenro, e aquilo então o deforma. Mas mesmo estando deformado, o milho continua sendo milho. Mesmo assim ele é milho, mesmo estando torto ali. Agora, na mensagem O Poder de Deus para Transformar, nós encontramos no 69, o profeta nos diz: e todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e ao seu caminho, que ele nos deu e proveu para que andássemos. Estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho e nos puxa para mais perto dele.
Então, quanto mais perto do mundo, mais longe do caminho de Deus. Quanto mais amigos do mundo, menos amigo de Deus. Agora, o mundo nos puxa. O mundo nos torce do caminho, quer deformar, nos puxa para mais perto dele. Aí você pode pensar que o mundo usa só os vícios, os crimes. Não, usa a religião também para afastar o homem de Deus. Tem que haver discernimento, meu irmão. Minha irmã, usa também a religião. Implanta no homem um sistema que não é o sistema de Deus. Agora ele puxa para longe daquela reta. Estreita é a faixa que ele nos plantou para sermos filhos e filhas de Deus. Agora o pecado tem feito estas coisas malignas para os filhos e filhas de Deus. Satanás é um deformador. Na carta aos Romanos, capítulo 12, nós encontramos no primeiro versículo São Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós respeitemos uns aos outros, é que nós amemos uns aos outros, é que nós consideremos uns aos outros. Porque o eleito, ele não persegue o eleito. O eleito não despreza o outro eleito. Não, o eleito não incita o ódio. O eleito sempre age com decência. Ele simplesmente ama. Agora, então, nós podemos examinar a nós mesmos e vermos se nós estamos desprezando alguém. Se nós estamos perseguindo alguém. Se as nossas palavras são para incitar o ódio. Ou se nós simplesmente estamos amando sem importar a igreja, sem importar a condição, sem importar com essas coisas, amando. Agora, mais um pouquinho aqui em Romanos capítulo 12. O amor seja não fingido. Quer dizer que pode ter um amor fingido aí, ó, amor de interesse. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, que isto? Preferindo-vos em honra uns aos outros? Agora, às vezes as pessoas se dizem cristãs e estão incitando ódio, desprezo, a indiferença, que é o contrário do amor. Quando você ensina a indiferença, prega a indiferença, você está pregando, está ensinando a falta de amor. Mas o profeta está dizendo aqui, o apóstolo São Paulo está dizendo que nós devemos ardentemente cumprir isso aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora, tudo que Satanás quer é fazer isto, olha, é deformar. O profeta diz: e todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e ao seu caminho, que ele nos deu para que andássemos. Agora, este aqui é o caminho de Deus.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. São os versos 9 e 10. Mas leiamos mais alguns versículos aqui, olha. Começando no 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas você incita o ódio, a intolerância? Que palavra de Deus é esta que você está procurando obedecer? Fugindo disto aqui? Não, então você não está em obediência. Você está um pouquinho deformado daquilo que Deus te formou para ser. Agora, todos ainda somos a imagem de Deus. Não importa a situação financeira, a situação social, qual igreja que pertence. Você tem que preferir em honra. Você tem que dar honra a quem é honra. Você deve considerar e respeitar. Se você não faz, você simplesmente está pisando na palavra de Deus e não obedecendo. Então você está deformado, embora sendo a imagem de Deus, mas é deformado. O mundo está te deformando. Olha, o mundo nos torce do caminho e nos puxa para mais perto dele. E quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus. Quanto mais perto dos costumes do mundo, mais longe dos costumes cristãos. Verso 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Agora, isso aqui que eu vou ler agora é para quem tem inimigo. Vejam só: portanto, se o teu inimigo tiver fome, ele é teu inimigo, mas você não é inimigo dele. Davi não era inimigo de Saul. Saul era inimigo mortal de Davi. E Saul perseguiu Davi. E Saul que estava disposto a tirar a vida de Davi, mas Davi não era inimigo de Davi. De Saul, melhor dizendo. Davi era amigo, Davi era companheiro. Davi usava tudo o que ele podia para alegrar o coração do rei. Olha que coisa! Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você quer essa palavra? Ou vai ficar aí indiferente, fora do amor? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que conselho glorioso da palavra de Deus para os nossos corações. Deformando as pessoas com a língua. E o deformador está aí, incitando, procurando achar, se ele achar alguém para que ele possa fazer o seu trabalho, ele vai fazer através de você, através da sua língua. Então nós devemos observar, analisar aquilo que realmente nós temos sido. Agora, não se deixe enganar. Que tipo de frutos? Não é os outros, não, é que eu estou produzindo. Que tipo de frutos é que você está produzindo?
Veja se você está espalhando boas coisas. Veja se você está espalhando bons frutos. Então você vai saber o que tem dentro de você. Olhe os frutos e você saberá o que a pessoa tem no seu interior. Agora olhe os seus frutos, examine-se o homem a si mesmo. Examine você e veja o que você tem esparramado por aí. O que você tem tentado fazer? Quais são os seus ensinamentos? Então, concluindo, somente mais esta partezinha aqui de São Tiago, capítulo 3, sobre este instrumento que nós temos, eu tenho, você tem, que se chama língua. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Agora, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E todos ainda somos a imagem de Deus. Aí você vê alguém, a seu parecer, então não está como você queria que estivesse? Mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e ao seu caminho, que ele nos deu e proveu para que andássemos nela. Então que Deus nos ajude a examinarmos a nós mesmos e ver que tipo de frutos nós estamos produzindo. Não é o vizinho, não é o colega. E veja o que você está esparramando. Veja se você está preferindo em honra aos irmãos. Eleito não persegue eleito. Se você está perseguindo um eleito de Deus, você está dizendo, eu não sou eleito de Deus. Se você tem guardado rancor, mágoa aí no seu coração, você não é um eleito de Deus. E que Deus, através de sua graça infinita, nos abençoe, nos ajude, te ajude, e que esta palavra possa curar, que esta palavra possa libertar e te trazer luz do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.